Agora, com relação à constituição histológica, os testículos eles encontram-se envoltos externamente pela túnica albugínea, que trata-se de uma túnica composta por um tecido conjuntivo denso, fibroso, e essa túnica albugínea ela emite septos, trabéculas para o interior do parênquima testicular, dividindo esse parênquima em lóbulos, e esses lóbulos são ocupados pelos túbulos seminíferos. É no interior dos túbulos seminíferos que vão ocorrer todas as células da linhagem espermática, ou seja, o epitélio seminífero, no interior do túbulo seminífero, portanto, vai ocorrer a formação dos espermatozoides. Então, essa separação do parênquima testicular em lóbulos pode ser visualizada nessas imagens ilustrativas que constam no canto lateral direito deste slide. Externamente a esses túbulos seminíferos ocorrem, portanto, fibras musculares lisas implicadas na contratilidade desses túbulos e também nós temos externamente aos túbulos seminíferos as células de Leydig, que eu já comentei anteriormente com vocês, que estão implicadas na produção de testosterona. Já no interior dos túbulos seminíferos ocorre, portanto, o epitélio seminífero, que encontra-se representado nessa imagem ilustrativa, e ele é composto por todas as células da linhagem espermática, envolvendo espermatogônio, espermatócito primário, espermatócito secundário, espermátide e espermatozoide, além das células de Sertoli. As células de Sertoli são células somáticas piramidais implicadas na sustentação, nutrição das células da linhagem espermática, produção de hormônio como a inibina e também da proteína ABP, que se liga à testosterona, possibilitando então a disponibilidade da testosterona no interior do túbulo seminífero. E além disso, as células de Sertoli estão implicadas na formação da barreira hematotesticular, que impede qualquer possível contato do sangue com as células haploide que constituem a linhagem espermática. Eu não vou entrar no mérito de como que ocorre, das etapas implicadas no processo da espermatogênese, porque isso já foi discutido na disciplina específica de embriologia. Vale ressaltar ainda que as células de Sertoli também estão implicadas na fagocitose de restos citoplasmáticos para a transformação das espermátides em espermatozoides. Tá, mas após a sua formação, qual que é o trajeto que os espermatozoides percorrem para ser lançados para o ambiente externo no momento da ejaculação? Bom, vale ressaltar que após a sua formação no interior dos túbulos seminíferos, os espermatozoides ainda são imaturos, ou seja, imóveis, não têm motilidade. Então, eles vão ser varridos por meio de contratilidade muscular e um fluxo de fluido para o interior dos túbulos retos. Esses túbulos retos sofrem uma anastomose, constituindo a rede testicular, da qual emergem ductos eferentes que se fundem e desembocam no epidídimo. Durante o trânsito do espermatozoide no epidídimo, esses espermatozoides vão sofrer a maturação, adquirindo neste momento a motilidade. Os espermatozoides vão ficar temporariamente armazenados ainda na cauda do epidídimo até o momento da ejaculação. Na ejaculação, por meio de diversos estímulos, ocorre uma contração da musculatura envolvendo a cauda do epidídimo, ejetando assim esses espermatozoides pelo ducto deferente, que vai desembocar lá na uretra. Durante a passagem dos espermatozoides pela uretra, ele vai entrar em contato com o plasma seminal produzido pelas glândulas sexuais acessórias, constituindo, portanto, o sêmen, e assim será eliminado para o ambiente externo. Então, a porção condutora do sistema reprodutor masculino será constituída pelos ductos genitais intratesticulares, que nós teremos então os túbulos seminíferos, túbulos retos, a rede testicular e os ductos eferentes. Conforme vocês podem visualizar nesta imagem ilustrativa. Então, esses ductos genitais intratesticulares vão conduzir o espermatozoide formado no túbulo seminífero em direção ao epidídimo.
E nós temos também os ductos genitais extratesticulares, representados então pelo epidídimo, ducto deferente e, consequentemente, o ducto ejaculatório e uretra. Então, esses ductos genitais extratesticulares estão implicados na condução do espermatozoide do epidídimo em direção ao ambiente externo. Lembrando aqui que o ducto ejaculatório, na realidade, corresponde à porção final do ducto deferente antes dele desembocar na uretra. Agora, com relação ao epidídimo, conforme nós já vimos anteriormente, trata-se de um tubo enovelado circundado por músculo liso e ele conecta os ductos eferentes ao ducto deferente. O epidídimo ele se localiza inserido em uma das bordas do testículo, ou seja, a borda epididimária, e didaticamente ele pode ser dividido em 3 regiões. Nós temos a cabeça, o corpo e a cauda. Vale ressaltar que durante o trânsito do espermatozoide pela cabeça e corpo do epidídimo, o espermatozoide sofre o processo de maturação espermática, adquirindo, portanto, potencial fecundante e mobilidade. E é na cauda do epidídimo que esse espermatozoide já móvel fica armazenado até o momento da ejaculação. Caso não haja ejaculação, esses espermatozoides vão se desintegrar, sendo reabsorvidos. E conforme vocês podem observar nesta imagem ilustrativa, a cauda do epidídimo fica presa ao testículo por meio do ligamento da cauda do epidídimo e o testículo, juntamente com o epidídimo como um todo, se fixam à bolsa escrotal por meio do ligamento próprio do testículo. Tá, mas daí vocês vão me questionar, como que o espermatozoide que encontra-se armazenado na cauda do epidídimo vai ser ejetado em direção à uretra? Então, inicialmente, por meio de estímulos visuais, olfativos e locais, ocorre um engurgitamento do pênis, no caso daquelas espécies que apresentam o pênis músculo cavernoso, que é o caso do equino e do cão. Esse engurgitamento, ou seja, a ereção, se dá por meio de afluxo sanguíneo nessas espécies, possibilitando então a protusão e exposição do pênis. Já no ruminante suíno, eles têm um pênis fibroelástico, que está, portanto, constantemente rígido. Então, a protusão, a exposição do pênis nessa espécie se dá por meio do relaxamento do músculo retrator do pênis. Mais adiante, nós veremos essas estruturas com mais detalhes. Então, após a ereção e protusão do pênis, os estímulos constantes na glande vão estimular contração musculares ali na região da cauda do epidídimo, possibilitando então a ejeção dos espermatozoides para o ducto deferente, posteriormente para o ducto ejaculatório, desembocando na uretra, e é ao longo da uretra que esse espermatozoide vai entrar em contato com o plasma seminal, constituindo o sêmen. E eu venho falando bastante a respeito de sêmen e plasma seminal, mas qual que é a diferença entre essas duas substâncias? Então, o sêmen é uma suspensão celular semigelatinosa, constituída, portanto, pelos espermatozoides mais o plasma seminal, enquanto que o plasma seminal corresponde à fração fluida do sêmen, sendo constituído por íons, carboidratos e proteínas. O plasma seminal ele vai ser composto pelas secreções das glândulas sexuais acessórias, assim como pelo fluido testicular e fluido epididimário. Vale ressaltar que dentre as proteínas que constituem o plasma seminal, temos também as proteínas decapacitantes, que se inserem na membrana plasmática do espermatozoide, impedindo a sua capacitação precoce. Todos esses eventos nós já discutimos em detalhe na disciplina de embriologia. Agora, com relação às glândulas sexuais acessórias, ocorrem a vesícula seminal, a próstata e a glândula bulbo-uretral. Todas essas glândulas, elas contribuem com suas secreções em diferentes proporções para a constituição do plasma seminal. Nesta imagem, encontra-se representada em amarelo a vesícula seminal e em azul a próstata. Nas espécies que apresentam a vesícula seminal, ela se localiza acima da próstata. Ela é ausente no cão e no gato e bem desenvolvida nas demais espécies, então no equino, bovino e suíno.
Já a próstata corresponde a uma glândula circular, ou seja, ela circunda a uretra, ela vai ocorrer em todas as espécies, sendo bem desenvolvida no cão. No cão, na realidade, o cão apresenta uma única glândula sexual acessória, que é justamente a próstata. A glândula pulvo-uretral, ela encontra-se representado em cinza nessas imagens. Ela ocorre dorso lateral à uretra. Ela é ausente no cão, como nós já vimos anteriormente, que o cão apresenta apenas a próstata como glândula sexual acessória, bem desenvolvida no suíno e relativamente pequena no bovino. A glândula bulbo-uretral, além de contribuir para a constituição do plasma seminal, ela é responsável por uma das primeiras secreções que são eliminadas durante a excitação, durante a ereção e protusão do pênis. Essa secreção ela está implicada tanto na limpeza quanto na lubrificação da uretra. Agora, com relação ao pênis, ele corresponde a um órgão comum tanto ao sistema reprodutor quanto ao sistema urinário. Então, no sistema reprodutor, o pênis corresponde a um órgão copulador e, com relação ao sistema urinário, ele corresponde a um órgão excretor de urina. Então, o pênis ele pode ser dividido em 3 regiões. Conforme vocês podem observar nesta imagem que consta no canto inferior esquerdo desse slide, nós temos a raiz, que encontra-se ancorada no assoalho pélvico, mais especificamente no osso isquio que compõe a pelve, e nós temos o corpo e em seguida a glande. O corpo do pênis ele é constituído por 2 tipos de tecido, conforme vocês podem observar nesta outra imagem no canto inferior direito do slide. Então, nós temos o tecido cavernoso, que é constituído por espaços sanguíneos que ocorrem dorsalmente ao pênis. Esses espaços sanguíneos eles podem ser revestidos por um tecido fibroelástico firme, que é o que acontece no pênis do ruminante e do suíno, ou ele pode ser revestido por um tecido muscular, que é o que acontece no pênis do cão e do equino. Ventralmente a esse tecido cavernoso, nós temos a uretra circundada por um tecido esponjoso. Tá? Esse tecido cavernoso ele se separa do tecido esponjoso por meio de um septo de tecido conjuntivo. E a extremidade livre do pênis corresponde à glande, que corresponde na realidade a uma continuidade do tecido esponjoso envolvendo a uretra. Então a uretra ela se abre na glande. E a glande ela também é extremamente inervada, né? Então na glande ocorrem terminações nervosas. Então, ainda com relação à constituição do pênis, como nós já vimos anteriormente, o corpo cavernoso é constituído por espaços sanguíneos e corresponde, portanto, a um tecido erétil, que se torna rígido por afluência sanguínea. Só que, de acordo com o tipo, com a característica do tecido que envolve esses espaços sanguíneos, ou seja, de acordo com o tecido que constitui esse corpo cavernoso, os animais poderão ter um pênis do tipo fibroelástico ou um pênis do tipo músculo cavernoso. Os ruminantes e suínos se caracterizam por terem um pênis do tipo fibroelástico, ou seja, com prevalência de tecido conjuntivo fibroso. Então, nestes animais, mesmo em repouso, o pênis apresenta uma textura firme e durante a ereção não ocorre um aumento muito significativo do diâmetro do pênis. Já nos equinos e carnívoros, eles se caracterizam por apresentar um pênis do tipo muscular ou músculo cavernoso e, portanto, quando eles encontram-se em repouso, o pênis se encontra flácido e durante a ereção ocorre um aumento significativo do diâmetro do pênis. Ainda nessas espécies, além da característica muscular do tecido que envolve os espaços sanguíneos, o número de espaços sanguíneos, assim como o diâmetro desses espaços, é maior, possibilitando uma maior afluência sanguínea. Então, gente, considerando que os ruminantes e suínos apresentam um pênis do tipo fibroelástico,
a ereção e protusão, ou seja, exposição do pênis, ela não ocorre necessariamente pela afluência sanguínea, mas devido ao relaxamento de um músculo chamado retrator do pênis. Exatamente, nestas espécies ocorre um músculo retrator do pênis que esse músculo ele se prende ao pênis e também se prende à pelve. Então, quando o animal encontra-se em repouso, esse músculo está contraído. Quando esse músculo está contraído, o pênis apresenta uma dobra, que é conhecida como flexura sigmoide ou S peniano, mediante estímulos por meio do relaxamento desse músculo retrator do pênis. Esse S peniano se desfaz e o pênis sofre a protusão, ou seja, a exposição por meio do prepúcio. Então, nessas espécies, a ereção ocorre devido ao relaxamento do músculo retrator do pênis e não necessariamente devido à fluência sanguínea. Aqui neste slide nós temos uma imagem de uma peça anatômica onde vocês podem visualizar a presença então do pênis com característica fibroelástica, a formação do S peniano ou flexura sigmoide e a presença do músculo retrator do pênis. Agora, os equinos e os carnívoros se caracterizam por apresentar um pênis do tipo muscular, portanto, a ereção nesta espécie ocorre devido a maior afluência sanguínea, ou seja, ao maior fluxo de sangue preenchendo os espaços sanguíneos do corpo cavernoso. Vale ressaltar ainda que, em especial no cão, no interior do corpo cavernoso do pênis ocorre o osso peniano, que corresponde a uma haste de fibrocartilagem. E na base do pênis do cão ainda ocorre uma dilatação, que corresponde ao bulbo peniano, que possibilita a fixação do pênis no interior da vagina durante a cópula. Já no gato, a exposição do pênis, a protusão, o pênis no momento da protusão, ele é dirigido caudo-ventralmente e durante a cópula ocorre uma deflexão, ou seja, ele expõe o pênis caudo-ventralmente e depois este se dobra cranialmente no momento da cópula. Então, aqui neste slide, nós temos uma imagem de uma peça anatômica do pênis de um garanhão, com a característica, então, de ser um pênis músculo cavernoso, onde vocês observam que ele apresenta um maior diâmetro do que o pênis fibrocartilaginoso do ruminante e do suíno. Já aqui nesta outra imagem, nós temos então uma peça anatômica referente ao sistema reprodutor de um cão, de um cachorro, onde vocês também podem observar a característica do pênis muscular, o músculo cavernoso, e a presença do bulbo peniano na base do pênis do cão. Lembrando que no interior do pênis do cão também ocorre o osso peniano. Já na extremidade livre do pênis ocorre a glande, que corresponde à parte sensível do pênis, então onde ocorrem inúmeras terminações nervosas. É na glande também que se dá a abertura do orifício externo da uretra e ela é composta basicamente por tecido esponjoso e quando o animal encontra-se em repouso, tanto o pênis quanto a glande encontram-se protegidos pelo prepúcio. E os animais apresentam inúmeras particularidades anatômicas com relação à glande, Então, no touro, essa glande ela é pouco desenvolvida, no suíno, ela é espiralada, possibilitando seu encaixe na cérvix da porca, garantindo então uma ejaculação intracervical. No carneiro e no bode, a uretra ela se prolonga além da glande, constituindo o que nós chamamos de apêndice filiforme, e essa constituição ela é importante porque no momento da ejaculação, esse apêndice filiforme sofre uma rotação, possibilitando uma distribuição mais homogênea do ejaculado no fundo da vagina. No equino, a glande ela é bem desenvolvida e a uretra é um pouquinho mais proeminente que a glande, constituindo o processo uretral que se encaixa, portanto, na cérvix da égua no momento da cópula. No cão, ela é bem desenvolvida e no gato, na base da glande, ocorrem espículas. Espículas estas responsáveis por causar uma certa sensibilidade na vagina da gata no momento da cópula, possibilitando a indução da ovulação, uma vez que na gata a ovulação é induzida.
E por último, e não menos importante, compondo o sistema reprodutor no macho, ocorre o prepúcio, que corresponde a uma bainha retráctil que recobre e protege o pênis, sendo constituída externamente por pele e internamente por mucosa. Na sua extremidade distal, ocorre o orifício do prepúcio, onde existe a presença de um músculo cranial que determina o grau de abertura desse orifício. E um detalhe interessante é que no bovino não é preconizado um prepúcio nem muito longo e nem muito curto. O problema do prepúcio longo é a maior possibilidade de lesão e do prepúcio muito curto é a dificuldade de protusão e exposição do pênis. Então o que nós tínhamos para conversar a respeito da anatomia do sistema reprodutor nos animais domésticos era isso. Espero que vocês tenham gostado e aproveitado bem a aula e qualquer dúvida estou à disposição.